Terceira questão. Em um pacote de balas, há 5 de sabor morango e 10 de sabor abacaxi. Se 3 balas forem retiradas ao acaso, qual é a probabilidade de serem todas de sabor morango? Bom, ele quer saber a probabilidade, tá? Então aí a gente vai ser obrigado a calcular o número de elementos do espaço amostral e do evento em questão. Vamos começar aqui pelo espaço amostral. Eu tenho 5 balas de morango, 10 balas de abacaxi. Ao todo eu tenho 15 balas, né? E 3 balas serão retiradas ao acaso. É bem parecido com o que a gente acabou de fazer na 2. Eu tenho um total de 15 elementos e vou retirá-los 3 a 3. Lembrando que aqui eu estou calculando o número de elementos do meu espaço amostral, S. Eu estou chamando do... Tá, esse aqui. Ok? Neste caso, eu tenho uma combinação. Mais uma vez, não interessa qual bala sai primeiro. Interessa só que eu vou pegar um grupo de 3 balas, né? Então, vamos lá. Como é que eu calculo o número de elementos desse espaço amostral? Fatorial de 15 dividido por fatorial de 3 vezes 15 menos 3 dá 12, né? Então, 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12, que vai cancelar com esse... Ó, aqui eu tenho 3 vezes 2, ó, 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Eu não vou escrever 1. Vezes fatorial de 12, que também não me interessa mais aqui porque eu cancelo lá em cima. Ó, esse 3 aqui eu vou simplificar com 15. Ficou 5. 3 vezes 5, 15. Esse 2 aqui eu vou simplificar com o 14. Ficou 7. Não resolveu muita coisa, né? 70, 21, 91, 455. É isso. 455. 7, 5 vezes 7 vezes 13. 455. 455. É o número de elementos do meu espaço amostral. Agora vamos tentar calcular a probabilidade desse evento da forma mais simples possível. Veja, se 3 balas forem retiradas ao acaso, qual é a probabilidade de serem todas de sabor morango? Eu não estou nem interessado nas possibilidades que tem abacaxi. Tem uma só de abacaxi, são todas de abacaxi. Não interessa, tá? Ele quer que sejam todas de sabor morango. Só que assim, eu só tenho 5 balas de sabor morango, né? De quantas formas eu consigo retirar 3 balas entre essas 5? São os eventos que me interessam, né? São os elementos que me interessam desse espaço amostral. Então, para calcular o número de elementos do meu evento, que eu vou chamar de E aqui, ó, eu só vou considerar 5 balas de morango, porque eu quero saber se todas serem do sabor morango, né? Tem 5 balas de morango e eu quero pegá-las de 3 em 3. De quantas formas isso é possível? Então, 5, 3, 2, 5 vezes 4, 20 dividido por 2, 10. Portanto, pela definição de probabilidade, a probabilidade de um evento é o número de elementos deste evento. Eu não vou ficar fazendo isso toda hora, tá? Dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Neste caso aí, o número de elementos do meu evento é 10 e o número de elementos do meu espaço amostral é 455. Vou dividir por 5, vai dar 2 e aqui eu acho que vai dar 91 porque foi a conta que eu tinha feito lá inicialmente. Pronto, essa é a probabilidade do meu experimento, tá? Como ele não definiu se ele quer em número decimal, se ele quer em notação de porcentagem, se ele quer em fração, vou deixar dessa forma mesmo. É observação, nem sempre, como vocês podem ter lembrado lá da questão 2, é interessante fazer esse cálculo aqui, ó. Pode ser mais interessante você deixar nessa forma aqui, usar isto aqui, porque você vai ter este número dividido, este número aqui, ó, este número aqui, dividido por este número aqui. Então, quando você fizer essa divisão, você faz simplificações.
Em vez de tentar, pode ser que você não esteja com a calculadora, pode ser que esse número seja muito grande, mas quando você fizer essa divisão, você consiga simplificar e aí você consiga fazer as contas de forma mais fácil. Só para exemplificar. Neste caso aqui, ó, seria 5, que é o número de elementos, eu ainda não fiz essa conta aqui, né? Dividido pelo resultado que vai dar aqui, ó, de 15 fatorial, 3 sobre 12 fatorial. Posso simplificar aqui antes de trazer aqui? Posso, né? Então, vou fazer o seguinte. Vou simplificar aqui antes de aplicar essa divisão aqui, ó. 5 vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que vai cancelar com esse, né? Então, vai ficar 5 vezes 4, que divide 2 fatorial aqui embaixo, tá bom? Dividido, este aqui, ó, 15 vezes 14 vezes 13. 15 vezes 14 vezes 13. Quando der o 12 fatorial, vai simplificar com esse aqui, dividido por fatorial de 3. O que é isso aqui? Ó? Uma divisão de frações. Então, eu teria 5 vezes 4 dividido por 2, que multiplica o inverso da segunda. 3 vezes 2, que divide. Pronto. E aí, bom, neste caso não foi tão interessante, né? Mas já dava uma ajuda também. Ó. 3 vezes 5, 15. Né? Simplifica com esse aqui. 4 vou simplificar por 2, dá 2. 14 eu vou simplificar por 2, dá 7. E aí eu tenho 2 em cima, que foi o que sobrou. Né? E aqui, ó, 7 vezes 13, 91. Tá? Bom, pode parecer mais complicado para alguns, mas às vezes, para quem já domina essas operações aí, fica mais interessante do que fazer toda a conta. Em uma fila de 10 pessoas, 4 de uma mesma família foram colocadas aleatoriamente. Qual é a probabilidade de as 4 pessoas da família ficarem juntas? Aqui nós vamos ter que, pelo tipo da questão, nós vamos ter que pensar na forma de calcular o espaço amostral, tá? Primeiro vamos determinar o número de elementos do espaço amostral. Veja, são 10 pessoas na fila. Tá? 10 pessoas. É como se eu tivesse uma palavra aqui com 10 letras. Isso nos remete àquela ideia de anagrama, porque cada vez que eu mudo uma letra de lugar, que eu troco o lugar entre duas letras, eu tenho um anagrama novo. É o que está acontecendo aí com as pessoas. O que a gente faz nesse caso aqui? São 10 elementos. Como são todos diferentes, são pessoas diferentes, é como se eu tivesse uma permutação de 10 elementos. Simples. Esse é o meu espaço amostral. Lembrando que aqui são 10 elementos, tá? Meu espaço amostral, o número de elementos do meu espaço amostral aqui é permutação de 10 elementos. Permutação simples, tá, gente? Permutação simples. Não vou calcular isso, tá? Lembrando que isso aqui é fatorial de 10. Eu não vou calcular fatorial de 10. Vai dar um número gigantesco. Só que, olha só. Eles querem saber qual a probabilidade de as 4 pessoas da família ficarem juntas. Ou seja, vou colocar aqui, ó, vou pegar esses quatro elementos aqui. Ó. Este aqui. Vou colocar aqui a mãe, o pai, a irmã e o irmão. Tá? Então, esses 4 aqui, ó, eles estão juntos. Tá? Repare que eu coloquei nessa ordem aqui, mas eu podia colocar em qualquer ordem esses 4. Mas, por enquanto, isso não me interessa. Eu quero que eles fiquem juntos. É como se eles fossem um elemento só. Tá? É como se eles contassem só com um elemento. Então, qualquer permutação que eu fizer aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Ou seja, em vez de 10 agora, é como se eu tivesse uma permutação de 7 elementos. Tá? Então, minha permutação agora é com 7 elementos. Porém, tem mais um problema. Para cada anagrama, entre aspas, tá? Para cada uma dessas permutações que eu fizer, essas letras aqui, elas também podem ficar trocando de lugar entre elas. Tá? Então, para cada uma das 7 permutações, né? Das permutações desses 7 elementos que eu tenho aqui, ó, eu ainda tenho as permutações que vão ocorrer entre essas letras. Então, por exemplo, desse jeito que está aqui, eu tenho esta quantidade de permutações. Só que se eu trocar essas duas letras de lugar aqui, ó, o B no lugar do M aqui,
já vai ser uma permutação diferente. E de quantas formas isto aqui troca de lugar? Essas aqui também vão permutar entre si, né? 4 elementos, fatorial de 4. Tá? Eu não vou fazer toda uma explicação reduzida disso aqui, porque o nosso objetivo aqui não é fazer uma revisão de análise combinatória, muito menos de especificamente permutação. Tá? Neste tipo de dúvida, o que você pode fazer? Você pode reduzir o experimento. Aqui, por exemplo, em vez de usar 10 pessoas, você faz uma ideia com 4 pessoas, com 2 que vocês querem ficar juntas, ou 5 pessoas e vocês querem manter 2 juntas, para você ter a ideia da permutação. Tá? Teria outras formas de fazer, mas assim, pensando do nada, fica meio difícil de raciocinar. Então, lembrando, o número de elementos do meu evento vai ser isso aí, pela ideia de permutação. Não vou entrar em detalhes disso aqui, porque não é bem o assunto que a gente está vendo, tá? E a minha probabilidade vai ser o número de elementos do evento, 4 vezes fatorial de 7, dividido pelo número total de elementos do espaço amostral. Vou simplificar isso aqui. 4 vezes fatorial de 7, tá? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Esses dois aqui simplificam, eu não preciso fazer essa conta toda. Esse fatorial de 4 aqui, eu vou fazer isso, ó. Não vou escrever 1, não precisa, tá? 10 vezes 9 vezes 8. Ó, 4 vezes 2 dá 8, eu já simplifiquei aqui embaixo. 3 eu vou simplificar com 9, fica só o 3 aqui. Então em cima ficou só 1, que sobrou um número. 10 vezes 3, 30. Ou seja, 1 em cada 30 tentativas, as 4 pessoas da mesma família ficarão juntas. Esta é a probabilidade.